Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos de volta, agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, toma posse na tarde de hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal. Dino deve herdar mais de 340 processos que estavam sob relatoria de Rosa Weber. Entre os casos avaliados pelo novo ministro estão investigações da CPI, da Covid e sobre a legalidade dos indultos natalinos. Flávio Dino foi juiz por 12 anos e formado em Direito, mestre em Direito Público e professor licenciado de Direito Constitucional. E olha só, o Voa Brasil, que deve ser lançado em breve pelo governo federal, não garante que as passagens aéreas vão ficar mais acessíveis para o consumidor. O programa, anunciado como uma iniciativa para tornar os bilhetes mais baratos, vai apenas reunir os que já custam até R$200. Vamos conferir mais informações com a nossa repórter Fabiane Dorta, direto de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O Voa Brasil deve ser lançado em breve na previsão do Ministério de Portos e Aeroportos. O projeto já teria passado pela validação do presidente Lula e da Casa Civil e aguardaria apenas uma agenda do chefe do Executivo para que seja feito o anúncio. Mas o programa do governo federal, que foi prometido como uma iniciativa para tornar as viagens aéreas mais acessíveis para parte dos consumidores, não garante que as passagens vão efetivamente ficar mais baratas. Isso porque não estão previstos subsídios federais que poderiam assegurar uma redução nos preços, ou seja, a definição dos valores das tarifas, descontos e promoções vão continuar a critério de cada companhia aérea. Na prática, a plataforma elaborada pelo Executivo será alimentada pelas empresas com dados disponíveis sobre passagens já vendidas pelas companhias com valores de até R$200. A questão é que as empresas já ofertam parte dos assentos nessa faixa estipulada pelo Voa Brasil. Somente entre janeiro e novembro do ano passado foram o equivalente a quase 15% do total de passagens comercializadas. Sem injetar dinheiro, o governo tenta negociar com as companhias uma meta de 4 a 5 milhões de passagens vendidas por até R$200 através do programa, como uma forma de estimular o incremento no número de passageiros, especialmente entre os que viajam uma vez por ano. Essa seria a investida adotada pela União para tentar fazer o programa sair do papel. O Voa Brasil foi mencionado pela primeira vez em março do ano passado. Ao longo desse quase um ano, teve o lançamento adiado várias vezes e o motivo seria justamente essa dificuldade de encontrar uma proposta que pudesse atender os consumidores que reclamavam do aumento que chegou a quase 50% nos preços das passagens em 2023. As companhias aéreas Latam, Azul e Gol já se manifestaram e confirmaram que estão participando das discussões relacionadas ao programa, mas sem apresentar mais detalhes. No início dos debates, as empresas chegaram a mencionar os elevados custos de insumos, como o querosene de aviação e a judicialização por parte de clientes, e pediram ajuda do governo para enfrentar dificuldades financeiras agravadas ainda pela pandemia. Paralelo ao Voa Brasil, o governo teria discutido um pacote de socorro às empresas com linhas de crédito no BNDES e flexibilização para negociar dívidas tributárias e regulatórias junto à União. 3 pessoas morreram e 3 estão desaparecidas após as fortes chuvas no Rio de Janeiro na noite de ontem. Na Baixada Fluminense, uma criança morreu após o desabamento de uma casa. O imóvel foi atingido por um deslizamento de terra e ficou completamente destruído. No sul do estado, uma encosta cedeu e atingiu uma casa de 3 andares. Uma mulher morreu e 3 pessoas seguem desaparecidas após o soterramento. No município de Mendes, também no sul do Rio de Janeiro, um novo deslizamento foi registrado. Segundo os bombeiros, 2 pessoas foram resgatadas com vida e uma criança de 6 anos está desaparecida.
E nos destaques internacionais, olha só, em meio ao julgamento da ocupação israelense nos territórios palestinos, os Estados Unidos se opuseram na Corte Internacional de Justiça à obrigatoriedade de retirada sem garantias de segurança. O Brasil se manifestou favorável à desocupação. O tribunal com sede em Haia celebra nesta semana audiências sobre as consequências jurídicas da ocupação israelense dos territórios palestinos desde 1967, com um número inédito de 52 países chamados para prestar declarações. A maioria dos oradores pediu que Israel terminasse a ocupação, mas os Estados Unidos defenderam o aliado. As audiências ocorrem em um contexto de pressão jurídica internacional crescente sobre Israel em relação à guerra em Gaza. O conflito foi desencadeado pelo ataque em solo israelense do movimento palestino Hamas em 7 de outubro, que causou mais de 1.100 mortos. A resposta israelense deixou mais de 29 mil mortos em Gaza, a maioria civis. E ainda falando sobre o conflito no Oriente Médio, 3 homens armados atiraram contra veículos em um assentamento israelense em uma rodovia na Cisjordânia. Uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas. Os agressores foram detidos pela polícia. Uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas em um ataque nesta quinta-feira em uma rodovia próxima de um assentamento israelense na Cisjordânia ocupada. A polícia de Israel afirmou ter neutralizado os 3 homens armados. O ataque aconteceu nas imediações do assentamento de Male Adumin, ao leste de Jerusalém, perto de uma rodovia entre a Cidade Sagrada e o Mar Morto. O comunicado da polícia, que chamou os agressores de terroristas, afirma que eles deixaram um veículo e começaram a atirar com fuzis automáticos contra veículos que estavam em um engarrafamento. Os serviços de inteligência interna de Israel informaram que os criminosos são 3 palestinos procedentes de Belém. A violência na Cisjordânia, que já era elevada antes do início da guerra em Gaza entre Israel e o movimento palestino Hamas, aumentou ainda mais desde 7 de outubro. Pelo menos 5 pessoas morreram depois que um navio bateu em uma ponte nesta quinta-feira no distrito de Nantia, em Guangzhou, no sul da China. Parte da estrutura desabou e veículos caíram na água. Segundo o Departamento de Assuntos Marítimos de Guangzhou, no sul da China, 5 veículos, incluindo uma moto e um ônibus, se envolveram no acidente que atingiu a ponte. 2 deles caíram no rio e outros 3 caíram sobre a embarcação porta-containers que estava descarregada. O navio porta-contentores viajava de Guangdong para a capital provincial Guangzhou. Pelo menos 2 pessoas morreram e 3 continuam desaparecidas e um tripulante ficou levemente ferido. Autoridades mobilizaram dezenas de socorristas que conseguiram resgatar 2 pessoas que estão em situação estável no hospital. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você. Até mais.